Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre medições, métricas, sobre a possibilidade de utilizar essas informações no contexto do processo de software, na melhoria do processo, do produto e de todas aquelas características que dizem respeito ao desenvolvimento do software. Como nós pudemos ver na aula anterior, existem diferentes características que podem ser extraídas, que podem ser medidas e cujas informações, de certa maneira, podem servir para nos levar a trabalhar e adotar mecanismos ou aplicar técnicas que nos permitam observar o comportamento, tanto de processo quanto de produto, no contexto do desenvolvimento do software. Então, o que a gente vai discutir nessa aula está muito relacionado com as maneiras com que podemos explorar essas medidas, que podemos explorar essas informações, no sentido de avaliar processos, avaliar produtos, avaliar recursos e tentar construir modelos que nos permitam predizer ou realizar predições relacionadas ao nosso processo e ao nosso produto. Então, nesse contexto, uma das coisas que a gente começa a pensar é, ok, capturei as minhas medidas, capturei as minhas informações e eu preciso, de certa maneira, realizar avaliações. Ou seja, eu tenho diferentes contextos, diferentes cenários de trabalho durante o processo de desenvolvimento, onde eu preciso avaliar determinadas questões. Eu preciso, por exemplo, analisar características relacionadas à tecnologia, relacionadas a ferramentas, relacionadas a linguagens, enfim, eu preciso tomar decisão do ponto de vista do meu processo e eu preciso entender se utilizar uma determinada técnica ou lançar mão de uma determinada ferramenta pode me trazer benefícios ou não. Ou eu preciso, por exemplo, entender num conjunto de tecnologias disponíveis ou de linguagens disponíveis, qual é que poderia me atender ou que poderia ser mais adequada naquele contexto de desenvolvimento. Eu acredito que até esse ponto nós conseguimos identificar que não existe a melhor técnica, não existe a melhor ferramenta, não existe a melhor linguagem. O que existe são princípios de engenharia que devem ser aplicados ao longo do desenvolvimento e que vão nos apoiar na tomada de decisão. Então, nesse contexto, uma questão importante nessas abordagens de avaliação, ou nessa expectativa de avaliação que a gente tem, é tentar identificar ou definir quais seriam as abordagens que nós podíamos lançar mão para realizar avaliações no contexto do processo como um todo. Entenda aqui processo como processo, recursos, produto, enfim, tudo que envolve o desenvolvimento do nosso software. A primeira delas, então, é o que a gente conhece como análise de características. Esse talvez seja o tipo mais simples de avaliação. O que eu vou pretender fazer é atribuir valor e classificar atributos de diferentes produtos. Por exemplo, uma aplicação que a gente pode usar, uma análise de características, eu quero avaliar ou escolher métodos e ferramentas para o meu processo. Então, em linhas gerais, o que eu vou tentar fazer nesse contexto é definir um conjunto de atributos ou características que me permitam relacionar ou identificar esses diferentes produtos, e a partir dessas características eu vou tentar valorar, eu vou tentar sugerir valores que correspondam à minha expectativa, ou que correspondam ao que aquele produto, a característica daquele produto realmente fornece. Estaria relacionado aos conceitos de métrica e de medidas que nós vimos na aula anterior. E aí eu poderia, então, baseado nesse conjunto de critérios, e aí é o ponto mais interessante e importante dessa análise de características ou dessa avaliação, eu definir meu critério, meu conjunto de critérios a priori, ou seja, antes do início, para eu poder avaliar e comparar as diferentes técnicas, ferramentas, linguagens, métodos, enfim, o que eu estou querendo avaliar, da mesma forma, de maneira que eu possa ser o mais justo possível e evitar que a escolha se faça a partir de preferências ou a partir de algum tipo de influência externa que não aquele que os critérios e os requisitos estão me dando. Então, como exemplo, vocês podem observar na tabela da transparência o que seria um conjunto de características ou de critérios de avaliação e aí valores que estão associados a cada uma delas, e para cada um dos métodos ou ferramentas. No caso do exemplo, o que está se tentando fazer é avaliar uma ferramenta para ser utilizada no projeto. Repara que para as características é possível também a gente pensar e imaginar no contexto de ter algum tipo de peso, ou uma ponderação
do ponto de vista da importância de cada uma dessas características para a avaliação, mas isso depende do tipo de avaliação que a gente está fazendo e depende do contexto do trabalho ou do processo que está se identificando. A outra forma de avaliação que a gente tem, a outra abordagem que a gente tem, é uma pesquisa de opinião, né? A primeira, anterior, como vocês puderam perceber, eu defino um conjunto de critérios, aplico, meço as características que eu quero baseado nesses critérios dos determinados produtos, comparo e aí tomo uma decisão. Nessa agora da pesquisa de opinião, o que a gente vai tentar fazer é tentar, como o próprio nome diz, identificar ou coletar as opiniões de diferentes indivíduos relacionados a um determinado tema, né? Dessa forma, repara que esse estudo é um estudo em retrospectiva, ou seja, eu estou sempre avaliando o passado, né? Ou seja, eu capturo a opinião existente relacionada a um determinado tema e a partir dessas opiniões e desses resultados que eu vou documentar e de certa maneira avaliar, analisar esses dados, tentar identificar ou tentar capturar o contexto ou o que seria o resultado dessa opinião, ou seja, de que maneira isso poderia influenciar do ponto de vista de tomada de decisão, né? Então esse é um estudo bastante interessante para, por exemplo, se nós estivermos no contexto de um processo de desenvolvimento, entender a opinião dos desenvolvedores sobre o processo em si, né? Ou sobre a utilização de determinada técnica, né? Ou tentar identificar o nível de satisfação do meu usuário em relação ao meu produto, né? Então são várias possibilidades de uso de uma pesquisa de opinião, né? A grande questão relacionada à pesquisa de opinião é que normalmente nós não temos controle da situação, ou seja, eu não tenho como manipular, e aí no bom sentido, as variáveis do contexto da minha aplicação, né? E, principalmente, que a pesquisa de opinião ela não pode ser entendida e considerada como simplesmente realizar uma pergunta informal a esses indivíduos ou a essas pessoas, né? Normalmente, a pesquisa de opinião ela envolve um planejamento, ela envolve a construção de instrumentos, no caso questionários, bem definidos, bem identificados, de maneira que a mesma pergunta, né, elaborada de uma forma consistente, coerente, seja realizada a esses indivíduos, a esses participantes da pesquisa de opinião, de forma que eu possa coletar ou identificar esses resultados, esses dados, de maneira a me dar os resultados que eu quero para a minha aplicação. Uma outra abordagem que a gente tem também para avaliação, repara, a gente já viu a ideia de análise de características, que é a mais simples, a pesquisa de opinião, que envolve a participação de indivíduos ou de desenvolvedores, usuários, enfim, de pessoas, né? Essa agora a gente chama de estudo de caso. Nesse contexto específico, ele é um estudo não retrospectivo, ou seja, eu não estou olhando para o passado, mas eu estou olhando para a minha situação do presente. E o que eu vou tentar fazer num estudo de caso é observar, de forma geral, determinados comportamentos no contexto do meu processo de software, né? Normalmente o estudo de caso ele é realizado no contexto do meu projeto, pode ser um projeto em paralelo, pode ser um projeto piloto, mas enfim, ele é realizado no contexto do projeto, né? E o que eu vou tentar fazer é observar, né, o comportamento desse projeto, tendo em vista alguma modificação que foi realizada no meu processo. Por exemplo, eu posso ter decidido escolher utilizar uma nova técnica no contexto do meu processo e eu vou realizar um estudo de caso para verificar a viabilidade dessa técnica no meu processo. Decidi trocar minha técnica de inspeção, decidi trocar uma linguagem de programação para a construção de um determinado módulo, enfim. Eu vou fazer uma alteração no meu processo e vou tentar observar e vou tentar seguir a utilização dessa técnica para, ao final, identificar se os resultados podem ser positivos ou negativos para mim no contexto do processo, né? Esses estudos de caso, normalmente, eles implicam na definição de hipóteses, embora eu não possa provar ou colocar à prova essas hipóteses, ou testar essas hipóteses, mas eu consigo observar essas hipóteses. Hipóteses servem para nós como comportamentos esperados no contexto desse sistema, e é nisso que a gente vai apoiar para tomar a decisão, né? E eles envolvem, obviamente, um planejamento. Ou seja, o estudo de caso ele não pode ser absolutamente algo que eu, de forma informal, vá aplicar no contexto do meu desenvolvimento, mas que eu preciso ter um planejamento de execução, tenho para a preparação desse estudo, a aplicação desse estudo e de que maneira que esses resultados vão ser trabalhados, né?
Esses estudos de caso, por sua vez, eu posso trabalhar de diferentes formas, né? Ou seja, eu posso aplicá-los de diferentes maneiras no contexto do meu projeto. Eu posso, por exemplo, escolher projetos semelhantes ao que eu estou desenvolvendo, né? E a finalidade de eu fazer isso é ter projetos que sejam típicos da organização, mas onde as modificações que eu vou realizar não vão impor nenhum tipo de risco ao projeto que eu estou desenvolvendo atualmente. Né? Ele pode ser um estudo de caso, onde eu vou tentar trabalhar com a ideia de baseline. Na realidade, o baseline, eu quero comparar, eu tenho um determinado padrão de comportamento bem estabelecido para o meu processo. Por exemplo, eu sei que na minha equipe de desenvolvimento, os artefatos são gerados com 5 defeitos por 10 páginas de documento. Esse é o meu baseline. Né? Então, o que eu faço? Eu começo a definir estudos de caso, onde eu vou trocando as técnicas de construção e, a partir da aplicação de inspeção, eu verifico que essa minha taxa de defeitos por 10 páginas de documento, ela se altera. Se eu estiver olhando, a minha intenção for que eu estou tentando garantir qualidade ou aprimorar a qualidade dos meus artefatos, eu espero que a modificação resulte num decaimento dessa taxa, ou seja, eu reduzo o número de defeitos por 10 páginas de documento. Então, eu posso executar um estudo de caso para poder avaliar isso. Ou, simplesmente, eu posso estar querendo realizar estudos de caso na minha organização, tentando verificar modificações gerais em processo, e aí eu poderia usar uma seleção aleatória de projetos, de maneira a observar isso de forma independente. Então, na sequência de avaliação, não sei se vocês conseguiram perceber, que o nível de formalismo vai aumentando à medida que nós caminhamos ou modificamos a forma de se avaliar características do nosso produto. Né? E essa abordagem agora que a gente vai ver é o que a gente chama de estudo experimental, ou experimento formal, e também é um estudo não retrospectivo, porém com mais formalismo. Né? Na verdade, a grande vantagem aqui para nós é que nós podemos controlar os valores das variáveis relacionadas ao estudo. Por exemplo, um exemplo de uma variável, né, poderia ser uma técnica de inspeção. Né? Qual o valor possível para essa técnica de inspeção? Eu posso ter uma técnica PBR ou uma técnica ORTS. Né? Se vocês se lembrarem das aulas lá de verificação, validação e teste, vocês vão se lembrar das diferentes formas ou técnicas de inspeção que a gente tem. Né? Então, a gente consegue controlar essas questões. Uma outra variável possível é a linguagem de programação. Eu posso tentar construir o modo, ora usando Java, ora usando C++. Né? Então, eu tenho controle sobre a minha situação. E, nesse contexto, quer dizer, esse controle, essa configuração, esse planejamento desse estudo, precisa levar em consideração diferentes métodos e técnicas, de forma que a gente possa eliminar fatores que causem confusão no estudo, ou que possam afetar os resultados. Né? A gente tem que tentar realizar esse estudo da forma mais isenta possível. Normalmente, esse estudo, ele explora instâncias significativas ou realmente situações que fazem sentido no contexto do nosso processo e permitem teste de hipótese. Né? Por eu ter controle, eu tenho um conjunto de dados e informações um pouco mais robusto, né? E eu posso gerar um volume de informações que me permitam utilizar algumas técnicas de estatística descritiva para poder avaliar essas hipóteses. Não é nosso objetivo aqui discutir a questão de estatística, nem mesmo detalhar esses estudos, mas discutir com vocês, mostrar para vocês as diferentes opções que a gente tem no contexto das avaliações. O mais importante desses estudos experimentais, principalmente esse mais formal, é a possibilidade de repetição. Ou seja, eu posso repetir esse estudo, repetir essa abordagem no contexto da minha organização e, com isso, gerar evidências sobre as situações de processo e sobre as melhorias que, porventura, ocorram no contexto do meu processo. Independente do meu estudo, independente da forma como eu vou realizar a avaliação, eu preciso ter alguma preparação. Né? Eu preciso ter o cuidado de ter hipóteses ou ter o que a gente chama de teoria ou suposição, que pensamos explicar o comportamento a ser explorado, ou, na verdade, a hipótese está muito relacionada ao comportamento que eu pretendo observar no contexto do meu estudo. Né? E isso tem que estar definido para a minha avaliação a priori. Ou seja, não adianta eu tentar realizar avaliações sem ter descrito ou ter definido o que eu pretendo avaliar.
Lembra-se que medir por medir não nos leva a nada, a não ser um monte de informação, um monte de dados que não tem significado algum. Né? Então, aqui nesse contexto, é muito importante a gente pensar nessas hipóteses, é muito importante a gente pensar nesse comportamento. Né? Um exemplo de hipótese para nós, no contexto de estudo, assuma que eu tenha meu processo de desenvolvimento e eu preciso tomar uma decisão sobre uma determinada linguagem de programação. Né? Então, eu poderia dizer, a princípio, né, que utilizar a linguagem C++ produz software de melhor qualidade do que a linguagem Java. Ótimo. Num ponto de vista de abstração alto, talvez isso faça sentido. Porém, para nós, para o estudo, enquanto hipótese, isso não é um requisito testável. Né? Afinal de contas, ele também precisa ser, eu não posso ser tão ambíguo nesse contexto, porque o que significa melhor qualidade nesse contexto? Então, quando eu penso nas minhas hipóteses, no que eu quero avaliar, no que eu quero observar, eu tenho que pensar em definir essas hipóteses de modo quantificável. Ou seja, eu tenho que ter alguma forma de revelar essa ideia da qualidade ou do comportamento que eu estou querendo observar no contexto da hipótese. Né? E essa hipótese reescrita poderia ser da seguinte maneira. Código produzido utilizando essa linguagem C++ tem um número menor de defeitos por 1000 linhas de código do que código produzido utilizando essa linguagem Java. Repara que nesse contexto eu estou associando uma medida, né, ou uma determinada informação, uma característica daquele meu produto para me permitir observar qualidade. Né? E no caso é a taxa de defeitos por 1000 linhas de código. Né? Então repara que a minha avaliação vai se dar em torno dessa característica. Eu poderia ter N outras características nesse contexto, isso aqui é só um exemplo. Né? Depois, uma outra questão dessa minha avaliação é absolutamente manter controle sobre as variáveis. Né? A partir do momento que eu defini a minha hipótese, que eu sei o que eu quero observar, o que eu preciso medir, né? Eu tenho que garantir que todas as variáveis estejam, de certa maneira, controladas. Né? Esse controle ele pode ser mais leve, dependendo do tipo de estudo, ou ele pode ser mais forte. Né? E aí a gente vai ter que explorar o formalismo aí de cada uma das avaliações que a gente já observou. Né? Uma outra questão relacionada também a essa preparação é como é que eu torno a minha investigação ou a minha avaliação significativa. Né? Em engenharia de software a gente ainda tem esse problema porque nós não podemos aplicar esses estudos em larga escala. Né? Nós estamos normalmente reduzidos ao contexto da nossa organização. Muitas vezes essas técnicas e modificações de processo atingem algumas pessoas da equipe de desenvolvimento, ou alguns poucos departamentos. Né? Então nós temos que tomar cuidado de preparar essa avaliação de forma que os resultados possam ser o mais significativos possíveis, mas sempre lembrando que a gente tem restrição nessa aplicação em geral, ou seja, não dá para simplesmente generalizar um resultado simplesmente porque eu tive algo positivo em apenas um estudo. Né? E isso é uma coisa que nós precisamos lembrar sempre do contexto do processo. Né? Nem tudo que reluz é ouro. Então a gente precisa se certificar de que realmente as coisas boas estão ocorrendo e para isso a gente pode lançar mão das avaliações. Não necessariamente uma avaliação, mas avaliações ao longo do processo. E essas avaliações, elas acabam também nos lembrando que existem N fatores ou N causas que podem nos trazer problemas ao resultado. Ou seja, na verdade, essas causas ou essas ciladas, como nós costumamos dizer, são fatores de confusão, elas podem afetar o resultado e podem distorcer a realidade daquela avaliação. Então, quando a gente estiver preparando as nossas avaliações, nós devemos levar em consideração questões como as que estão listadas na transparência, ou seja, tem alguma coisa provocando confusão no resultado? Tem alguma coisa que ao invés de ser causa poderia ser efeito? Ou seja, algum evento que está ocorrendo no meu processo que poderia estar influenciando o resultado da minha avaliação? Um exemplo, eu vou fazer um estudo sobre C++ e Java. Tá? E escolho para usar C++ as pessoas que não têm conhecimento sobre C++. E aí concluo, C++ é pior do que Java, nesse contexto do meu processo. Seria justo um resultado desse? Provavelmente não, eu tenho um fator de confusão. Então eu preciso pensar no equilíbrio, né, existente nessas diferentes avaliações para que meus resultados possam fazer sentido e aí sim eu poder aproveitá-los no contexto do meu processo.
Do ponto de vista dessas avaliações, nós discutimos algumas opções aqui, né? Normalmente as mais usadas. E a gente precisa levar em consideração alguns fatores no sentido de tentar escolher qual dessas avaliações nós vamos usar no nosso processo. Repara, uma primeira importante dimensão a se considerar é controle. Se eu não tenho possibilidade de controlar a minha situação, ou seja, se eu não tenho como modificar variáveis, se eu não tenho como alterar determinados padrões de comportamento, se eu não tenho como limitar o trabalho, talvez um estudo experimental, um estudo formal, não seja indicado. Porque eu não vou ter como explorar as características maiores desse tipo de estudo, que é poder ter controle. Nesse caso, um estudo de caso pode ser mais apropriado. Porém, quando eu começo a trabalhar com estudo de caso, eu tenho a questão da limitação do meu resultado, ou seja, o meu resultado se limita àquele estudo em questão. Para eu poder generalizar esse resultado para diferentes projetos, eu teria que ter executado diferentes estudos de caso com diferentes projetos, de forma a garantir que aquele comportamento possa ser observado nesses projetos. Da mesma forma, a questão da praticidade, ou seja, controle às vezes pode ser possível, mas muito difícil. Tudo bem que eu possa modificar, ou monitorar, ou controlar as minhas variáveis, mas isso é viável do ponto de vista prático? Eu tenho como, por exemplo, adquirir um ambiente de programação C++ para comparar com Java num determinado momento? Talvez não. Então, aí nesse contexto a gente tem que começar a ver se esses estudos realmente não poderiam ser estudos de caso e eu poderia trabalhar em situações um pouco mais tranquilas. A outra questão está relacionada, outra dimensão na escolha, está relacionada à potência do resultado. Se eu não tenho que realizar teste de hipóteses, ou se eu não tenho que tentar avaliar do ponto de vista de uma técnica contra outra, repara que não é uma questão, é diferente da análise de característica. Aqui eu estou avaliando o seguinte, eu tenho um método executando e eu quero testar este método contra outro que eu não conheço. Nesse caso, nós precisamos avaliar se isso realmente vai ser feito ou não, porque se isso for um requisito do ponto de vista do meu processo, não adianta eu tentar usar um estudo de caso. Eu vou ter que usar um estudo experimental, porque eu vou precisar ter controle desse modelo. Agora, se por acaso eu tiver simplesmente um leque de opções, eu não decidi ainda, e eu quero avaliar cada um deles, nesse caso talvez um estudo de caso, ou até mesmo uma análise de característica, pode ser interessante para nós. Repara que aqui a questão é o que é viável, o que é possível usar para realizar a avaliação. Lembra que a gente está dentro de um contexto do processo, os recursos são limitados, eu preciso ter o maior ganho possível no menor custo. E é exatamente o que o último ponto acaba discutindo para nós, a transparência da realidade e custo. Quer dizer, a gente tem que ter em mente o que pode ser real e o que pode ser possível e viável dentro dos recursos que a gente tem disponível no processo de desenvolvimento. Esse slide ele simplesmente apresenta um roteiro dessa tomada de decisão. Eu sugiro a vocês tentarem dar uma lida no capítulo do livro, porque lá tem explicado exatamente esse roteiro. Eu acredito que esse conjunto de informações ele é bem interessante e pode servir como uma diretriz para que se escolher uma ou outra situação de avaliação, um ou outro tipo de avaliação no contexto do desenvolvimento, no contexto do processo do software. Bom, nesse contexto, a gente está discutindo a ideia de avaliação. Eu sei que eu tenho medidas, a medida para mim nada mais é do que um mapeamento de um conjunto de entidades e atributos do mundo real para uma representação, um modelo no mundo matemático, que significa o seguinte, eu tenho características, tenho valores numéricos e tento associar esses valores numéricos à característica de forma a observar o comportamento que eu preciso. O sistema de medição, ele está avaliando uma entidade existente e vai caracterizar numericamente um ou mais de seus atributos.
Então, repara, eu já tenho a minha entidade, eu já tenho as minhas situações, sei das minhas características, e quando eu estou falando em avaliação e medição, eu vou na minha entidade, no meu elemento, extraio essas medidas, e essas medidas, para mim, têm um determinado significado, porque elas estão associadas às métricas, e aí essas métricas têm uma semântica incorporada a elas. Né? Por outro lado, uma coisa interessante dos modelos de avaliação e dessas medidas, né, é que ao poder extrair essas características e ao poder identificar esses valores numéricos associados à propriedade dessas entidades, eu começo a ser possível identificar modelos que me permitam simular, né, se não de forma tão correta, mas próxima, o comportamento dessas entidades. Essas entidades, repare, pode ser qualquer coisa, pode ser o meu produto, pode ser o meu processo, pode ser o comportamento de um desenvolvedor. Né? E aí, nesse contexto, é que começam a entrar os sistemas de predição. Ou seja, a partir do momento que eu conseguir realizar minhas avaliações, a partir do momento que eu conseguir capturar a ideia desse comportamento, extrair essas medidas, quer dizer, ter as métricas, compreender como é que essas métricas elas funcionam e qual é o comportamento, a tendência dessas métricas, o que significa quando um determinado valor cresce, um determinado valor decresce, né? Eu começo a pensar no meu sistema de predição. Na verdade, aqui eu quero realizar algum tipo de estimativa, né, futura, ou seja, eu quero prever o que vai acontecer no futuro daquela minha entidade. Né? E nesse contexto, nós precisamos começar a pensar na validade desses modelos ou desses sistemas de predição. Né? Ou seja, o sistema de predição é válido se eu consigo realizar predições corretas. Né? E eu tenho que começar a ver duas formas aqui de modelos. Quer dizer, tem modelos que, toda vez que eu entro com o valor, né, e aí eu quero tentar ver o que vai acontecer no futuro, ele me retorna um determinado valor equivalente ou correspondente, e sempre o mesmo valor. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de sistemas de predição deterministas, né? Ou seja, eu sempre tenho a mesma resposta. Ou nós podemos ter sistemas de predição em que o resultado dele depende de combinação de eventos ou depende de situações relacionadas ao meu processo. Na verdade, eu tenho uma probabilidade associada a esse resultado, que são os sistemas de predição estocásticos. Né? Essas são as duas possibilidades que a gente tem no contexto desse modelo de predições. Né? E aí, quando a gente começa a olhar para essa combinação, avaliação e predição, nós precisamos pensar nos nossos modelos, nós precisamos pensar de que maneira essas características ou essas entidades podem ser observadas e essas medidas podem ser extraídas, de forma que a gente possa, em algum momento, construir modelos preditivos para trabalhar com o nosso processo. Então, quando nós começamos a pensar nessa combinação entre sistemas de predição e sistemas de avaliação ou de medição, nós precisamos começar a entender de que maneira nós podemos explorar esses sistemas ou esses modelos de medição. Primeiro, para avaliar os produtos e depois para construir um núcleo de conhecimento que possa nos permitir a predizer ou a realizar predições sobre o que vai ocorrer com nossos modelos. Né? Então, se nós pensarmos no contexto geral de avaliação, né, existem, a princípio, 3 dimensões que nós poderíamos explorar, né, nesse momento. Eu posso avaliar meu produto, e aí eu tenho características específicas relacionadas a esse produto. Eu posso avaliar processo, e aí de novo eu vou ter características específicas relacionadas ao processo, e eu posso avaliar recursos. Né? E é exatamente isso que eu vou tentar passar um pouco a ideia para vocês. Né? Do ponto de vista de avaliação de produtos, né, existem propostas na literatura de alguns modelos de qualidade. Né? Esses modelos de qualidade, normalmente o que eles tentam fazer é identificar características gerais, né, ou fatores que podem ser observados do ponto de vista de um determinado produto. Esses fatores, normalmente, eles podem ser decompostos em características e essas características, por fim, elas acabam apresentando a capacidade de serem extraídas ou de serem observadas do ponto de vista de medidas relacionadas a essas entidades, no caso, o nosso produto.
né? Então, esse modelo que vocês veem aqui é um exemplo de um modelo de qualidade de produto, é o modelo de BIM, né? Ele tem uma série de fatores, uma série de elementos que podem ser observados do ponto de vista do produto e que servem para caracterizar o produto. Repara que alguns deles, em determinados níveis, eles são muitas vezes subjetivos. Por exemplo, quando eu digo assim, portabilidade, isso é uma característica, é uma situação importante de ser observada em relação ao produto? Sim. Espera-se que o software seja portável. Mas o que significa, na realidade, ser portável nesse contexto, né? E aí a gente começa a diminuir a granularidade, né? Chegar a níveis de compreensão que nos permitem observar o produto e aí, com isso, eu posso realizar a minha avaliação. Repara também que esse modelo é um modelo bem geral, né? Na verdade, eu posso escolher as características que me interessam num procedimento de avaliação e trabalhar apenas com essas características, já que eu identifiquei do ponto de vista organizacional do meu processo, que elas é que vão, de certa maneira, influenciar na tomada de decisão. Um outro exemplo de modelo de qualidade é o modelo da ISO, esse já obedecendo uma norma internacional, um padrão internacional, em que a gente tem algumas dimensões, alguns fatores relacionados, por exemplo, à funcionalidade, confiabilidade e usabilidade. Repara que a gente chega no que a gente brinca das ilidades do software, né? Todas essas características acabam sendo relacionadas ao sufixo ilidade, né? Manutenibilidade, portabilidade, pelo menos a eficiência se salvou nesse contexto aqui. E nós começamos a observar que também essas características acabam se decompondo, esses fatores acabam se decompondo em características mais específicas, ou em alguns momentos eu consigo chegar a níveis de subcaracterísticas, né? E aonde métricas ou medidas vão estar associadas e métricas podem ser, de certa maneira, observadas para poder trabalhar no contexto da qualidade desse meu produto. Essa norma, esse padrão internacional ISO, né, ela define de forma bem precisa essas características de qualidade, né, e aí começa a identificar os atributos relacionados a cada uma delas. Repara que para cada uma das características de qualidade eu tenho a definição exata do que ela significa e com isso eu consigo decompor essas características em elementos que me permitem, obviamente, extrair as informações do contexto do meu produto. Nesse caso, eu estou olhando para produto, né? Eu tenho o meu software, eu não estou olhando para processo. Existe uma relação entre processo e produto, a gente já discutiu isso no curso, né? Mas nesse caso aqui, o meu foco é produto. Um outro modelo também, que é uma sugestão, o modelo de Drummond, ele também trabalha com essa identificação de atributos de qualidade de alto nível, identificando componentes do produto e realizando uma identificação e classificação, né, de propriedades que podem me levar a observar qualidade. Ele utiliza a ISO 9126, que é a que a gente discutiu anteriormente, né, e acrescenta alguns atributos adicionais relacionados à reutilizabilidade, que é a capacidade que eu tenho, a característica que eu tenho de reaproveitar módulos e reaproveitar elementos do contexto da minha aplicação, e olha também para a maturidade do processo, que é algo interessante aqui, porque isso, de novo, relembra a nós aquela relação que existe entre processo e produto, e que se eu tenho qualidade no meu processo, eu posso ter qualidade no meu produto, né? De novo, a estruturação é toda baseada na relação entre essas características e esses componentes de qualidade definidos para o método, né? E aí, com isso, eu consigo organizar modelos de avaliação que me permitem olhar para as diferentes, né, características do software, para os diferentes elementos ou entidades que estão presentes naquele produto, e aí, com isso, eu consigo trabalhar e realizar as avaliações mais precisas. Repara que, no caso deste modelo, existem níveis adicionais em relação aos modelos anteriores, quer dizer, meu nível de detalhamento ele aumenta à medida que eu também tenho um maior rigor no contexto da avaliação, né? Qual é o melhor modelo? Escolha um, né? Na verdade, a grande vantagem desses modelos é dar um direcionamento no sentido do que pode ser observado, o que poderia ser medido no contexto do software.
A grande questão é, se eu realizo as minhas avaliações de produto, eu tente realizar as minhas avaliações sempre usando o mesmo modelo. Porque senão as minhas informações, os meus resultados não serão comparáveis ao final. Né? Então a ideia de você ter um modelo é eu escolher um modelo e realizar essas avaliações sempre seguindo esse mesmo modelo. Né? Uma outra questão relacionada a essa avaliação, quer dizer, e aí também pensando nesses modelos, né, uma grande coisa que nós podemos fazer relacionadas ao processo, ao produto, nosso foco agora é produto, é tentar construir baselines, ou linhas de comparação, ou valores básicos de comparação para os nossos produtos. Né? Na verdade, quando eu tenho um baseline, eu estou tentando descrever de um modo mensurável o resultado usual ou típico em uma organização ou categoria. Então, o meu baseline de produto, ele está muito relacionado, por exemplo, aos níveis de complexidade, aos níveis de usabilidade, aos níveis de funcionalidade existentes nos meus produtos. Né? Então, eu vou ter uma caracterização desses produtos e eu vou ter um mecanismo de comparar novas avaliações com o meu comportamento normal na organização. Isso é importante, do ponto de vista gerencial é muito importante, né? Porque eu posso me antever, posso me antecipar a riscos e a problemas que eu possa ter no contexto do desenvolvimento do meu produto. Né? E aí, quando eu consigo definir baselines, eu consigo definir metas e objetivos bem específicos no contexto do meu desenvolvimento. Né? E eu consigo olhar e observar esse meu produto de uma forma diferenciada. Repara que eu começo a ter uma visão do software, do produto de software nesse momento, baseado nas medidas e nas métricas que eu decidi explorar para caracterizar o produto. Né? Então eu começo a ter uma abordagem bem mais gerencial e bem mais próxima de engenharia nesse contexto. Nós falamos em produto, agora nós vamos falar de processo. Né? Eu posso avaliar processo. Uma abordagem bastante interessante de realizar a avaliação de processo é, por exemplo, a análise pós-mortem. Né? Ou seja, a partir do momento que eu já realizei a avaliação do meu produto, que eu caracterizei esse produto, eu posso olhar para o meu processo e, a partir do momento que eu terminei esse meu processo, tentar explorar todas aquelas lições aprendidas e todas aquelas questões que ocorreram ao longo do processo, de maneira que eu tenha uma chance de organizar o conhecimento adquirido ao longo desse processo e usar esse conhecimento para melhorar próximos processos na minha organização. Né? Então, a análise pós-mortem, na realidade, é uma análise que eu vou fazer após o processo. Na verdade, esse nome pós-mortem, às vezes, é um pouco pesado. Né? Na realidade, o que eu tenho aqui é uma análise a posteriori. Né? Eu vou capturar todos os eventos e todas as informações que ocorreram no contexto daquele meu processo de desenvolvimento e, com isso, tentar entender razões ou motivos que levaram a determinados eventos a ocorrer ou determinadas informações, situações de projeto a ocorrer. Por exemplo, por que uma taxa de defeito está acima do baseline em um determinado projeto? Por que os desenvolvedores apresentaram baixa produtividade no contexto do meu desenvolvimento? Que fatores podem ter me levado a essa questão? Né? Então, essa abordagem ela é muito interessante porque eu consigo construir um histórico do meu projeto. Né? E com isso eu posso ter um aprendizado, eu posso estar internalizando esse conhecimento na minha organização e, de certa maneira, melhorando os processos que eu tenho para o futuro. Então, no contexto da análise pós-mortem, conseguindo realizar essa anamnese do projeto como um todo, pegando as informações, capturando esses dados, coletando essas oportunidades de melhoria, é possível que a gente consiga transformar isso em resultados visíveis, né? E com isso tentar, obviamente, avaliar o que pode ser melhorado nos projetos no futuro. Né? E essa questão de avaliação de processo, de se tentar realizar análise pós-mortem, de se tentar realizar melhorias, ela normalmente precisa ser trabalhada no contexto de modelos que nos permitam referenciar ou que nos permitam guiar, né, as nossas modificações. Nesse contexto, quer dizer, quando a gente fala em melhoria de processos, a gente fala em aprimorar os nossos processos, avaliar nossos processos de maneira a aprimorá-los, né, a gente começa a imaginar em duas formas de trabalhar com isso. Né. Uma delas é aplicar uma abordagem de cima para baixo, que a gente chama de top-down, né, onde eu parto de um contexto bem geral
e aí faço a estruturação do meu processo, ou adotar uma abordagem bottom-up, onde eu extraio as características do meu processo, extraio as características do que eu quero observar e com isso identifico o que pode ser melhorado. Qual é a melhor? De novo, não existe a melhor abordagem, existe a mais adequada no contexto da sua organização. Né? Modelos de referência ou abordagens top-down são excelentes quando nós queremos, por exemplo, ter ou lançar mão de um direcionamento do ponto de vista de aprimorar nossos processos ou estruturar nossos processos para tentar atender a princípios básicos de engenharia de software. Né? Nesse contexto, existem vários modelos que são bastante interessantes da gente tentar entender como é que eles funcionam. Né? Eu destacaria principalmente dois deles, que é o MPS, o modelo de referência da melhoria do processo de software brasileiro, e o CMMI, que é o modelo de capacidade e maturidade do SEI, que é o Instituto de Tecnologia de Engenharia de Software americano. Né? Além desses, a gente encontra outros exemplos, mas basicamente esses dois têm direcionado, junto com a ISO, têm direcionado um pouco as abordagens nesse contexto. Né? E o que se tenta fazer com esses modelos é tentar identificar ou tentar encontrar o ponto de né? Porque a gente tem que estar lutando o tempo todo com custo, tempo e risco associado aos projetos. Né? E é exatamente nesse contexto que a gente precisa ver o que pode ser tratado, o que pode ser assimilado, no sentido de tentar garantir sempre a qualidade. Quer dizer, se eu puxo para a eficiência, será que eu não perco em confiabilidade? Se eu puxo para a usabilidade, será que eu não perco em manutenibilidade? Ou seja, eu não estou fazendo afirmação, mas estou colocando características uma contra a outra, mostrando o seguinte, olha, não dá para ser bom em tudo ao mesmo tempo. Né? Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio de maneira que eu possa identificar quão bom é bom o suficiente para mim e o que é viável no contexto do meu produto. Então, nesses modelos, o MPS-BR, que é um modelo de referência do processo de software brasileiro, né, ele acaba olhando e se organiza do ponto de vista de trabalhar com processo, olhando para questões relacionadas ao processo em si, ou seja, aos processos que eu tenho e as capacidades associadas a esse processo. Isso tudo organizado em níveis de maturidade. Na verdade, níveis de maturidade, eles trazem a ideia para nós do que se considera nos processos de software. Então, níveis de maturidade bem baixos, bem iniciais. Provavelmente, meu processo de software ele é bem simplesinho. Né? Ele quase que se aproxima de um processo ad hoc, como a gente diz. Né? E níveis de maturidade mais altos indicam que eu lanço mão de atividades de engenharia extremamente bem elaboradas e que podem me levar ao nível de qualidade mais alto. Né? Então, assim, quanto menor meu nível de qualidade, a princípio, menor qualidade ou menos qualidade eu teria no contexto do meu processo produto. Quanto mais alto o nível de maturidade, mais qualidade eu posso obter. Repara que isso tem uma proporção a custo, né? Ou seja, quanto mais qualidade eu tento obter, maior o meu custo. E no contexto do MPS, existem algumas definições que são importantes para a gente poder entender a discussão relacionada aos modelos. Quer dizer, a ideia do processo em si, que se relaciona a um conjunto de atividades interrelacionadas, nível de maturidade, capacidade do processo, enfim, essas questões essas definições que são levadas em consideração ou que são utilizadas quando se pensa nos níveis de maturidade relacionados aos diferentes processos que se pode configurar utilizando esse modelo como referência. Né? E é exatamente isso que a gente tenta mostrar nessa transparência. O nível mais baixo de maturidade, que é o nível G, né, o que se encontra nesse modelo são processos de gerência de requisitos e de gerência de projeto. Né? O nível mais alto lá, ele implica em todas as atividades existentes dos níveis anteriores. Né? Repara que para cada nível existe um nome. Então, o nível Z é parcialmente gerenciado, o nível F gerenciado, o nível E parcialmente definido e por aí vai. Ou seja, à medida que eu vou subindo nesses níveis, eu vou acrescentando atividade. Né?
Então, repara que, do ponto de vista de complexidade dos meus processos, eu também tenho um aumento. Né? Porém, eu tenho ganho de qualidade nesse contexto. O MPS, ele foi, de certa maneira, inspirado, teve como base, o modelo do CMMI, né? Lá do SEI, que também utiliza essa estrutura de maturação, ou seja, que dá essa ideia, né, de nível de experiência ou de especialização ao longo do processo, no contexto das organizações de software. Né? No caso do CMMI, esse modelo de maturidade é dividido em 5 níveis, né? O que me implica num conjunto maior de processos de um nível para outro. Talvez essa seja uma desvantagem dele em relação ao MPS. O MPS eu tenho mais níveis intermediários, o que facilita bastante essa questão da avaliação e de melhoria do meu processo. E no contexto do CMMI, cada um desses níveis apresenta um conjunto de atividades ou de áreas-chave de processo que precisam ser consideradas no contexto da minha avaliação, né? Ou da estruturação do meu processo. Então, isso é um exemplo de como é que essas discussões, de como é que essas avaliações e esses modelos de melhoria podem nos ajudar a configurar os processos na nossa organização. Né? Uma das coisas interessantes que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: embora a gente exista todos esses níveis, não é trivial para uma organização já iniciar o processo no nível mais alto. Né? Então, a maturidade ela se adquire ao longo do tempo. Né? Ela é um processo gradativo, né, e bem estruturado, de maneira que a gente possa estar o tempo todo realizando as avaliações e implicando nas melhorias e acrescentando as melhorias ao nosso processo. Outras abordagens que a gente tem estão relacionadas, por exemplo, à ISO, são padrões internacionais, né, que identifica essa ideia da organização e que tenta olhar do ponto de vista do processo, definindo requisitos básicos que deveriam existir nesses processos das organizações. Na verdade, a ISO, diferente dos modelos MPS e CMMI, ela, apesar de definir uma estruturação para o processo, ela não trabalha com a ideia de maturidade e ela não me define um conjunto rígido, né, de características que precisam ser seguidas paulatinamente. Na verdade, funciona como uma estrutura geral de processo, onde eu posso, dali, identificar aqueles elementos que são importantes e que eu poderia considerar no meu contexto de trabalho. Né? Essas abordagens, elas têm várias variações, diferentes tipos de documentos, né? Diretrizes para uso, diretrizes para se estruturar o processo, elementos que me permitem avaliar a qualidade, né? E aqui está um exemplo dessas referências aí para vocês terem ideia disso. Né? Outros modelos, baseados em ISO, baseado em CMMI, CMM, né? Que é o antecessor do CMMI, também têm sido desenvolvidos e trabalhados nesse contexto, mas eu gostaria de chamar a atenção realmente para MPS, CMMI e ISO nesse momento, que são coisas que a gente vai estar usando provavelmente no dia a dia, o MPS se demonstrando aí um modelo de referência bastante importante no contexto nacional. Todas essas abordagens vistas até aqui, elas representam abordagens top-down. Ou seja, eu tenho uma estrutura maior, tenho um arcabouço maior, onde desse arcabouço eu vou derivar os meus processos. Porém, pode ser que eu já tenha processos rodando. Pode ser que eu já tenha essas questões estruturadas na minha organização. E pode ser que eu queira realizar medições e avaliações baseado nesse processo que já existe. Né? Então, talvez o interessante seja lançar mão de abordagens bottom-up. Né? O KIP, ou Quality Improvement Paradigm, é um exemplo disso. Né? Para ele não existem níveis de maturidade. Na verdade, a ideia da maturidade, ela está muito associada à dependência que existe da organização nesse processo de melhoria. O que se tenta fazer é identificar as experiências e extrair o conhecimento existente em relação ao processo, para se poder, a partir disso, baseado nessas experiências, realizar as melhorias. Então, ela está muito, muito associada ao conceito de experimentação e ao conceito de avaliação que a gente viu no início dessa aula.
né? Basicamente, a ideia que está por trás do QIP é: eu tento compreender o processo corrente, eu defino objetivos para melhoria, né? Eu planejo e executo as ações de melhoria, e aí eu realizo as avaliações para verificar se essas ações que eu tomei realmente me trouxeram melhoria para o processo de software. Então, olhando para o QIP, para a metáfora de trabalho dele, a gente consegue perceber que o grande foco existente aqui é o procedimento de avaliação, né? Na realidade, a tomada de decisão, a observação das melhorias e a observação do meu processo, enquanto as modificações, enquanto a extração desse conhecimento, a utilização desse conhecimento no contexto da evolução desse meu modelo de trabalho, ela é muito baseada na experiência adquirida ao longo do tempo, e a experiência envolve avaliação, como vocês podem perceber, né? Então, basicamente, a estrutura do QIP, ou a metáfora do QIP no início eu defino objetivos, então eu vou definir objetivos quantificáveis e razoáveis, baseado no processo da organização. Repara que quando eu começo a dizer objetivos quantificáveis e razoáveis, eu estou me aproximando da ideia da hipótese, ou seja, existe uma hipótese que eu quero observar, né? Vou caracterizar o processo ambiente corrente, em seguida eu vou escolher qual é o processo que eu quero atuar. Na realidade, quando a gente fala escolher o processo, é porque a ideia de processos aqui, eu tenho um processo de desenvolvimento de software, e dentro do processo de desenvolvimento de software eu posso ter diferentes processos. Eu tenho um processo de especificação, processo de projeto, processo de inspeção, processo de codificação, né? Então eu vou entender qual é o processo que eu quero atuar. A partir desse momento, sabendo, já tendo quantificado o que eu quero observar, eu vou executar essa minha modificação, essa minha melhoria, coleto os dados de forma que eu possa analisar esses dados e empacoto esses resultados de maneira que eu possa reaproveitar essa experiência e, com isso, repetir o ciclo no contexto do meu processo. Então, esse procedimento, ele define muito a base dos conceitos que a gente chama de fábrica de experiência, né? E ele é uma abordagem extremamente interessante, extremamente rica para as organizações que desenvolvem software. Claro que nós podemos combinar essas abordagens bottom-up e top-down de uma forma bem tranquila, né? E isso nos traz ganho num contexto geral. Como essa ideia do QIP envolve muita medição e envolve avaliação o tempo todo, né? É muito interessante que a gente possa combinar a abordagem do QIP com uma abordagem que nos permita, a partir desses objetivos quantificados, né, ou quantificados, que foram definidos para avaliar a melhoria do processo, que nos permita efetivamente instanciar esses objetivos e transformar esses objetivos em algo realmente observável, né? Que eu possa traduzir esses objetivos em metas específicas, em questões relacionadas a essas metas, e aí medidas ou métricas que podem ser extraídas que me ajudam a responder a essas medidas. E é onde entra a abordagem, o método GQM, que é o Goal Question Metric, né? É uma abordagem bastante interessante que nos permite organizar esse contexto de avaliação, da medição para a avaliação, né? No GQM, o que a gente tem é uma estrutura de trabalho onde eu defino os meus objetivos. Esses objetivos estão relacionados a questões, como vocês podem ver no exemplo da transparência, e essas questões têm associadas a elas um conjunto de medidas ou um conjunto de métricas que podem ser extraídas e que podem ser utilizadas para me ajudar a responder as questões. E com isso eu estruturo o raciocínio das minhas avaliações, né? Então é uma técnica bastante interessante que a gente pode explorar no contexto dessa avaliação de processo, e que, se a gente combina esses resultados com aquelas sugestões dos métodos top-down, nós podemos encontrar fontes riquíssimas de oportunidade de melhoria e que nos permitam levar a trabalhar para evoluir o nosso processo e, com certeza, garantir um pouco mais a qualidade do nosso produto. Então, nós já discutimos sobre avaliação de produtos, processos, e agora a gente vai falar um pouco sobre avaliação de recursos. Recursos, para nós nesse contexto, quais são os recursos do processo? Pessoas que trabalham no processo, a ideia do retorno de investimento do meu processo, que está relacionado aos meus recursos financeiros, enfim, eu tentar avaliar como é que essas questões podem ser observadas, né?
Existem propostas também de se usar modelos de maturidade para pessoas, assim como modelo de maturidade de processo. Quer dizer, você começa a observar as características, né, relacionadas aos indivíduos e aos participantes do seu processo, e aí tenta entender, por exemplo, o nível de produtividade do teu desenvolvedor, nível de satisfação dele em relação às atividades do processo, bem-estar, ou seja, é possível se avaliar diferentes características no contexto da organização relacionadas ao processo de software e relacionadas ao desempenho, num contexto geral e amplo, desses indivíduos no desenvolvimento do software. Uma outra característica interessante que a gente pode também olhar é a ideia do retorno do investimento, né? Na verdade, o que a gente pretende entender é se o investimento que está sendo feito relacionado àquele projeto está trazendo algum retorno para a organização de alguma forma. Esse retorno do investimento não necessariamente implica em lucro financeiro, mas um retorno que possa ser mensurável, que possa ser observado, baseado, por exemplo, em satisfação, ou baseado em número de projetos, ou número de componentes que podem ser produzidos, ou eventualmente, claro, na questão financeira, que é o que muitas vezes as organizações tentam visualizar de uma forma mais direta, né? Então, essa questão das avaliações, elas nos ajudam a olhar, por exemplo, para a melhoria das nossas predições, né? Ou seja, se eu consigo avaliar meu produto, se eu consigo avaliar meu processo, se eu consigo avaliar meus recursos, eu consigo ter e identificar qual é o comportamento usual que eu tenho no contexto da minha organização. E a partir desse ponto, tentar identificar modelos que me possam ajudar a predizer o que vai ocorrer no futuro. Porém, eu tenho que lembrar o seguinte: predições, elas podem ser imprecisas, né? De duas formas. Ou elas são parciais, e aí essa parcialidade, ela está diretamente relacionada à consistência, né, em relação à confiabilidade real do produto, ou seja, eu tenho uma diferença, né, entre o que eu estou predizendo e o que realmente acontece, ou elas são, de certa maneira, diferentes no sentido de que sofrem interferências de elementos externos, né? Então, essa questão é diferente. Ou eu tenho erro, de alguma maneira, ou eu tenho alguma influência externa que está me levando ao erro, né? Essas coisas podem, de certa maneira, serem observadas ou podem ser tratadas através de gráficos, né? A partir do momento que eu consigo representar meus comportamentos em gráficos, eu consigo olhar para as características do meu software através dessas representações gráficas, eu consigo observar se pode estar existindo elementos externos interferindo na minha predição, ou se eu posso estar tendo um erro consistente em relação, ou uma imprecisão consistente em relação ao que está sendo estimado ou que está sendo avaliado, né? Na verdade, uma forma da gente também combater essas questões é ter alguma probabilidade de ocorrência. O que pode afetar esses modelos está muito associado ao risco. Quais os riscos que nós temos num futuro relacionado a um determinado projeto de desenvolvimento de software, né? Bom, nesse contexto, né, nós começamos a olhar para as predições e podemos imaginar diferentes modelos, né, de predições. Por exemplo, para processo, eu posso ter maturidade e capacidade, eu posso ter a ideia de predição de processos de manutenção, né? Eu posso olhar para as predições trabalhando com experimentos formais ou estudos de caso, e aí com isso construindo meus modelos de maneira que eu possa observar minha curva, né? E exemplos concretos desses modelos de predição, por exemplo, são essas abordagens que a gente tem para a estimativa de custo de projeto, o COCOMO, pontos por função, né? Na realidade, eu estou realizando uma estimativa, estou tentando ter uma predição de quanto vai custar esse modelo, né? E eu posso ter esses modelos e melhorar essas minhas predições a partir da aplicação de diferentes abordagens da visualização de diferentes informações, de recursos como ambiente de trabalho, de ter cronogramas para poder observar crescimento, decaimento de determinada característica e, com isso, ter um mapa um pouco mais preciso da situação e do comportamento da minha organização. No contexto geral,
se eu preciso melhorar minhas predições, eu preciso corrigir os erros, né, existentes, as diferenças que existem nas estimativas que eu estou realizando, né, eu começo a imaginar de que maneira, né, eu posso atuar no contexto de aprimorar meus modelos. Né. A gente sabe que, para permanecerem bem-sucedidas, as organizações devem ser flexíveis e precisam crescer. Isso aí é fato. Né? Ou seja, eu não posso estar estagnado, não posso estar parado no tempo, eu não posso estar evitando mudanças. Né? E as mudanças, do ponto de vista de software, elas ocorrem de uma forma muito intensa em tecnologia. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. Os nossos modelos, a melhoria dessas predições, envolve essas questões. Né? E aí, nesse ponto, né, nós precisamos ter um olho crítico em relação ao nosso processo, às avaliações e às predições que estão sendo feitas. Né? Por quê? Porque os objetivos, eles variam com o tempo, eles evoluem, eles se modificam. E os nossos modelos, normalmente, eles foram construídos, eles capturam elementos ou trazem informações e avaliações que foram realizadas quando os objetivos não necessariamente eram os mesmos. Né? Então, eu preciso começar a olhar para isso e preciso aprimorar meus modelos. Né? As prioridades desses objetivos também se modificam. Isso é uma coisa importante. Né? As questões de pesquisa não são as mesmas. Elas evoluem. Né? Então, na verdade, a maturidade cresce ao longo do tempo. O processo se modifica. O público não necessariamente é o mesmo. O meu conjunto de usuários não é o mesmo. Né? Então, se eu consigo observar tudo isso, eu consigo combinar isso no contexto de medição, no contexto dessas medidas, e como eu consigo observar esse comportamento, né, e traduzir isso como oportunidade de melhoria para o meu processo, essa é a grande chance que eu tenho de melhorar cada vez mais as predições e aprimorar meus modelos. Nesse contexto, então, a gente conseguiu discutir toda a parte relacionada, ou as informações importantes relacionadas às métricas, às medidas, a ideia de se explorar isso do ponto de vista de avaliação e melhoria, medições, né? E aí, nesse contexto, eu sugiro a vocês uma leitura bastante intensa dos capítulos 12 e 13 do livro-texto. Lá tem bastante informação que vai complementar as nossas aulas, né? E com isso vocês vão ter acesso a um conjunto de dados adicionais e de informações de conhecimento adicional relacionado a essa área. Sugiro também que os exercícios dos finais do capítulo sejam feitos no sentido de fortalecer o aprendizado e, de certa maneira, mostrar para vocês a importância desse tema.